Meu querido, hoje eu quero falar sobre algo muito importante na vida do cristão. Nós devemos conhecer, Efésios 3 fala que nós devemos reconhecer o chamamento, o nosso chamado. Devemos reconhecer o supremo poder, a grandeza do poder de Deus que opera em nós, aqueles que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? E eu quero falar acerca de ministério, quero falar acerca de dom, quero falar acerca de, principalmente, sobre o poder de Deus. Amém? Esse poder, ele opera em nós, ele não é produzido por nós. Amém? Somos canais desse poder. E a Bíblia fala que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Eu não quero errar, meu querido, você quer? Meu querido, reconheça essa palavra como um presente. Eu lendo um livro ontem, eu achei interessante que um grande ministro do Evangelho, ele disse que quando estava ministrando, uma irmã chegou a ele e disse que teve uma visão no momento que ele estava ministrando, e ela via anjos atrás desse homem, jogando presentes para quem estava ouvindo, e haviam outros anjos entre essas pessoas que iam pegando de tantos presentes que eram, que as pessoas não conseguiam segurar em suas mãos. Havia anjos em volta daquelas pessoas, pegando aqueles presentes e esperando que a pessoa abrisse a mão de novo para colocar mais presentes nas suas mãos. Amém? A Bíblia fala, meu querido, que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meu querido, o que é o seu chamado, meu querido? Todos nós temos um chamado, a Bíblia fala em Efésios 3, nós devemos reconhecer esse chamado. O chamado, meu querido, é algo que arde no seu coração acerca de um fim, de um propósito específico, para o qual você foi orientado, foi guiado para realizar. Isso está ardendo dentro do seu coração e muitas vezes você não sabe para onde ir, mas o Senhor, ele está a todo momento te orientando, segundo as Escrituras, acerca desse chamado, na tua vida, de forma específica. Amém? Eu quero que vocês entendam bem essas três coisas, acerca do chamado, acerca do ministério e acerca do dom, porque todos nós temos isso em nossa vida. Amém? Para nós podermos entender acerca do poder. Amém? Entendermos acerca das fortalezas que Satanás tem colocado diante de nós, que são mentiras arquitetadas por ele. Eu acho interessante a palavra cilada no original, ela quer dizer o seguinte: pequenas armadilhas que vão te conduzindo por um caminho onde há uma armadilha maior, da onde você fica mais difícil de escapar. Olha como ele vai arquitetando uma série de pequenas armadilhas para nos conduzir por um caminho. E deixa eu te falar uma coisa, ele não nos obriga a ir por esse caminho. Quem decide ir por esse caminho somos nós. Quando somos enganados, quando a luz da palavra não ilumina nossos passos, quando nós não nos reconhecemos como lâmpada para a luz do Senhor. Amém? Iluminar os nossos caminhos e nos guiar pelas veredas. Amém? Agora, quando reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, a Bíblia diz que Ele endireita as nossas veredas. Amém? É tão fácil, né, meu querido? Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo que a parte mais fácil ficou conosco, né? A parte mais difícil Jesus fez por nós. Amém? Glória a Deus. O que você não pode ser, Jesus é por você, meu querido. Amém? Basta você reconhecer Ele na sua vida. E Ele é a palavra, o verbo que estava com Deus. E o que é o ministério, meu querido? Ministério é exatamente o que você está fazendo hoje, o que você está desempenhando hoje, aonde você está servindo. Amém? Seja ele no seu trabalho, seja ele na sua igreja, seja ele em qualquer atividade que você se prontifique a servir. Você está servindo. E o guia, o aio, aquele que te tem orientado acerca dos critérios para servir, é a palavra. Amém? Você pode não estar no lugar que o seu chamado está te mostrando que você vai estar hoje, no seu ministério, ok? Mas o Senhor, meu querido, é aquele que te sustenta pelas mãos e que te conduz para que o chamado, ele seja executado na sua vida. O Senhor não é aquele, eu costumo comparar muito com o quartel, porque eu fui muitos anos militar, e existe uma frase no quartel muito famosa, que é: quem paga a missão, dá os recursos. Amém? E o nosso Deus é assim, meu querido. Ele não te dá uma missão sem antes Ele prover os recursos para você. Amém? Então, meu querido, acerca do dom. O dom é uma virtude. É o poder.
é o manto, é uma capacitação sobrenatural para realizar o ministério. Ou seja, ele já está com você hoje, mesmo nesse lugar que você ainda não está de acordo com o seu chamado. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele crescia em conhecimento, estatura e graça. Jesus, ele crescia nas 3 dimensões do homem. Amém? O homem tem uma mania muito forte de dividir as coisas seculares das coisas espirituais, quando na verdade, meu querido, todas elas estão mescladas. Você vê o próprio Jesus ensinando isso. Nessa passagem você vê Jesus ele falando acerca do crescimento da alma, do conhecimento. Ele fala o conhecimento da palavra, ok? Porque existe 2 sabedorias no mundo, a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. A Bíblia fala que a sabedoria dos homens ela é animal, diabólica e terrena. Amém? E meu querido, e ele fala sobre crescer em estatura, a nível corporal, mantendo o corpo dele com uma estatura de varão perfeito. Amém? Uma estatura onde ele crucificava os desejos da sua carne. E quando ele usa essa palavra carne, ele não fala de desejos que a carne tem um desejo, ele fala acerca desse desejo, ele usa a palavra sarkis no grego, que é intenções tendenciosas para realizar algo. Nós sabemos que o homem caiu, e nós sabemos que o corpo do homem, ele foi degradado durante esse tempo. Quando o homem morreu espiritualmente, Adão morreu espiritualmente, ele morreu logo efetivamente, logo que ele traiu a Deus? Não. A Bíblia diz que demorou 900 anos para ele morrer, e que todas as gerações que vieram depois dele, o seu legado, esse tempo foi encurtado. Ou seja, conforme a Bíblia diz, tudo aquilo que se vê é reflexo daquilo que não se vê. O que foi feito no mundo espiritual só assumiu o reflexo após algum tempo no mundo material. Amém? Então, se você quiser mudar uma realidade hoje na sua vida, meu querido, você está no lugar certo, que você vai mudar na raiz. Amém? Aleluia! E eu quero que vocês abram a Bíblia. Eu quero falar sobre João Batista. João Batista, ele dá um exemplo clássico disso. João Batista, guiado pelo Espírito Santo, e nós sabemos que o Espírito Santo estava sobre ele e não estava dentro dele. Olha aí em Mateus 3,11, como João Batista se via. Repita para mim, meu querido. Eu devo me ver da maneira que Deus me vê. Amém? Olha em Mateus 3,11 o que João Batista fala. Eu, na verdade, vos batizo com água, na base do arrependimento. Ele estava falando aqui de uma doutrina fundamental, o arrependimento das obras mortas. Amém? João Batista estava ensinando sobre isso. João Batista era um cara todo maluco, no meio do deserto, cabelo todo desgrenhado. A Bíblia fala dele como se fosse o homem das cavernas, né? Com uma roupa toda rasgada, comendo gafanhoto e mel, e só metendo o cajado em cima, meu irmão. A pregação dele era dura. E aí você vê ele aqui seguindo aqui, ó. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Repita, mais poderoso do que eu. Ele se achava poderoso. Ele se via poderoso. Amém? E ele disse o seguinte: que nem sou digno de levar-lhe as alparcas, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele deixa subentendido que ele era poderoso. Amém? Mas que havia alguém que viria após ele, que tinha muito mais poder. Ele se via assim como Deus o via. Amém? E ele vivia antes da nova aliança. E aí você corre lá para João 19, 23. Você vê uma passagem clássica também que aparece em todo o filme, né? Aí de Páscoa, quando João ele é interpelado pelos fariseus, né? Onde pergunta para ele: o que dizes a respeito de si mesmo? Quem és tu? E é interessante que João Batista, de novo, fala acerca de si mesmo, citando Isaías. Ele fala o seguinte: eu sou a voz que clama no deserto. João Batista estava alinhado ao que a palavra dizia acerca dele. Amém?
E aí, meu querido, você vai vendo mais na frente que tudo que se passa, João em nenhum momento ele sente vergonha do que a Bíblia diz acerca dele. Porque chegado o Cordeiro de Deus diante dele, ele fala acerca do poder, ele exalta, glorifica o Senhor, como não sendo merecedor de batizá-lo, mas o Senhor diz a ele: para que se cumpra a justiça, você vai ter que me batizar. E aí, meu querido, o que eu acho interessante é que lá em João 10:41, as pessoas elas iam inspiradas por João Batista à procura de Jesus. E é interessante que João, ele não realizou nenhum sinal. Nenhum sinal. Mas tudo que dizia era verdade. Vamos ler esse versículo? João 10:41. Olha o que diz aqui em 10:41. Muitos foram ter com ele e diziam: João, na verdade, não fez sinal algum, mas tudo quanto disse deste homem era verdadeiro, e muitos ali creram nele. Meu querido, é muito importante a gente entender que há poder para realizar obras e poder para falar. E eu vou te mostrar isso aqui. Você vê aqui que Jesus ele fala que dos homens nascidos de mulher não houve maior do que João Batista. Como ele era poderoso se ele não fazia sinais? Mas havia um poder atuando sobre a vida de João Batista, o poder para falar. O que estabelece o ministério de alguém, meu querido, é ter algo para falar. Amém? O que estabelece o ministério de alguém é ter algo a falar. Há um poder para falar, meu querido, que é concedido por Deus, uma unção, um dom, que vai caracterizar o teu chamado e o teu ministério. E eu estou falando isso para pessoas que não estão envolvidas, às vezes, em cargos ministeriais, dons ministeriais dentro da igreja. Porque o próprio Paulo, ele nos exorta, ele nos ensina que todos nós temos ministério, no mínimo de exortar alguém. Ou seja, de encorajar, de estar constantemente encorajando irmãos e suportando irmãos em amor. E suportar um irmão em amor é ajudá-lo, meu querido. Não é ficar chorando com ele, não. Amém? É encorajá-lo, meu querido, é levantá-lo. Esse é o ministério de exortação. E aí você vai ver que mais à frente, deixa eu pegar aqui, aleluia, glória a Deus, aleluia, me perdi um pouquinho, tá aqui. Lucas 24:19, a Bíblia fala mais acerca disso, de forma poderosa. Lucas 24, né? 19. Olha o que diz aqui. Todo mundo conhece essa passagem? Quando Jesus ressurreto, glorificado, ele se envolve numa conversa onde dois homens estavam caminhando. E é uma passagem que a gente quase não lê na Bíblia, né? Não conhece muito, quase ninguém fala sobre, mas é interessante, porque nesse momento, esses dois estavam comentando, discutindo, lá no versículo 15, e o próprio Jesus se aproximou deles. Jesus ressurreto. Mas os olhos dele, no versículo 16, estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Então eles pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Há poder, meu querido, nas obras e nas palavras. Amém?
E por que eu estou fundamentando tanto acerca do poder do falar, daquilo que você foi chamado para proclamar? Existe uma diferença muito grande no ensino e na pregação. O ensino informa, a pregação promulga, divulga. Amém? Mas a Bíblia diz que Jesus usava dos 3 recursos, dos 2 recursos antes de curar. E quando eu digo curar, meu querido, eu digo curar em todos os sentidos. Jesus, ele ensinava e pregava, e depois curava. E a Bíblia me chama a atenção de que, mesmo fazendo isso, haviam pessoas que não recebiam. E não era por falta de Jesus tentar. Espera aí, Frank, você está falando que Jesus tentava e não conseguia? Abre tua Bíblia em Marcos 6,5. Eu não quero pregar de mim, quero pregar do que o Espírito fala, amém? Eu quero glorificar a Cristo como homem glorificado, amém? Ele está nos céus, meu querido, assentado à direita de Deus, e ele permanece com os 2 furos nas palmas das mãos e nos pés, amém? Para caracterizar que ele é um homem de carne e osso, amém? A quem foi dado todo o poder e toda a autoridade, toda a honra, toda a glória, toda a riqueza. Leia lá em Apocalipse 5 que você vai ver todas as coisas que foram dadas a Jesus. Capítulo maravilhoso. Olha o que diz aqui, meu querido. E não podia fazer, repita, não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Isso quer dizer que Jesus tentava, mas tinha gente que não recebia. Meu querido, o que está faltando para você receber as realidades que Jesus conquistou para você na cruz? Abra sua Bíblia em Gálatas 3,13, que hoje eu quero dar um murro na boca do estômago do diabo. Amém? Aleluia! E eu gosto demais desse versículo, meu querido. 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E no versículo 21, meu querido, olha que ele fala. Desculpa, 21 não. 29. Ele diz o seguinte: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Se você ler a sua Bíblia lá em Deuteronômio 28, você vai ver que as maldições da lei se resumiam em 3: doença, miséria e morte. Meu querido, o diabo pode tentar te perseguir em vários aspectos da tua vida, e ele vai continuar tentando e vai fazer, sabe por quê? O mundo já é maligno. O Deus desse mundo, com um D minúsculo, 2 Coríntios 4,4, ele é o que está com essa terra averbada, arrendada, amém? Trabalhando da maneira que ele pode trabalhar. Mas a Bíblia me chama a atenção para Colossenses 2, no versículo 15. Olha só que a Bíblia fala que aconteceu comigo quando eu aceitei Jesus, e você também. Olha só, a partir do versículo 13: e vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-os de todos os delitos. Repita: todos os delitos. Aleluia! E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, ou seja, havia uma dívida que era nos contrária, e ele removeu do meio de nós, cravando na cruz. Amém? E ele diz, olha que eu acho mais bonito o versículo 15, porque esse verbo é muito forte, meu querido. Vou te explicar na história o que significa esse verbo. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Amém? Esse verbo despojar, em alguns livros de história, fala o seguinte, que esse verbo era usado porque quando um rei ganhava outro rei, numa guerra habitual, esse rei, ele levava o rei que tinha sido derrotado na frente da tropa ganhadora, vencedora, para o reino que tinha vencido, e na frente esse rei, ele era todo despido, porque a roupa do rei era a imagem da glória do reino, era o reflexo da roupa do rei. Vocês já foram no teatro, no Museu de Petrópolis? A roupa do rei
do João lá VI, lá, o Dom Pedro II, tinha características do Brasil, pele de não sei o que era um animal típico da região, pedras não sei o que eram riquezas que tinha na região. Então a roupa do rei é reflexo da riqueza do reino. Esse rei ia na frente despido, porque ele tinha sido totalmente despojado. E o mais interessante é que todas as riquezas dele iam atrás dele, que era a conquista do reino que tinha despojado. Mas o mais interessante ainda, meu querido, era que ele tinha os dedões das mãos cortados. Por quê? Para ele nunca mais pegar em espada, para ele não representar em nenhum momento mais futuro sequer um risco. Se vocês tivessem entendido, vocês estavam dando glória a Deus, que a Bíblia fala que o diabo foi despojado. Amém? A guerra espiritual que hoje você passa, e eu, meu querido, é no âmbito da sua mente, não tem nada a ver com o espírito. Não que o diabo não tenha espírito, porque ser morto espiritualmente não quer dizer ter ausência de espírito. Amém? É só ter o espírito separado de Deus, e basta isso para ter morte espiritual. Foi isso que aconteceu com Adão, e que nós tivemos resgatados por Jesus na cruz. O pintor Da Vinci faz isso muito bem, né? Quando, não sei se é Da Vinci ou Leonardo da Vinci, que tem aquela, na Capela Sistina, aquela obra, onde Deus está tocando, né, o dedo do homem. Na verdade, meu querido, faltava a cruz ali no meio, que foi Jesus que nos ligou de novo a Deus, através do seu sacrifício. Ele é o único intermediário, é o único mediador dessa salvação que chegou nas nossas vidas, desse pacote completo. Amém? Então, meu querido, nesses 3 aspectos da nossa vida, nós não podemos e não devemos aceitar interferência de Satanás. E é somente nós que damos o direito dele influenciar na nossa mente acerca disso. Mas, Franklin, se eu decidir agora mudar na minha mente e botar ele para fora da minha vida nesses 3 sentidos, nesses 3 aspectos que a Bíblia diz que eu tenho direito e que é irrevogável, quando que isso vai acontecer? À medida que o conhecimento chegar na tua vida. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Porque, meu querido, o que caracteriza a resolução de um problema é o tanto de conhecimento que você tem para resolver ele. Quanto mais conhecimento você vai tendo acerca de um problema, mais fácil fica de resolver. Quanto mais você conhecer dessa palavra, meu querido, mais rápido isso que você está passando na sua vida vai embora. Assim aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Quando ela recebeu, ela ouviu falar de Jesus, ela o conheceu. Amém? E ela ficou meditando naquilo, começou a visualizar. E começou a se visualizar. E começou a se visualizar. E eu acho interessante o poder da imaginação. O poder da imaginação é algo tremendo, meu querido, é algo dado por Deus. Eu já chamei a atenção disso aqui no culto do Seja, falei acerca, né, da imaginação, onde Mateus 5,28 fala sobre a conduta da intenção dentro do coração. Se ela é chamada a atenção para o lado negativo, imagina também para o lado positivo. Porque, meu querido, tudo que você vê passou pela mente de Deus primeiro. Amém? Ele imaginou. E ele usa isso até hoje. Porque, meu querido, as palavras são condutoras de imagens. Você já ouviu falar aquele ditado? Que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? E de fato, meu querido, o Senhor, Ele fala: os meus pensamentos sobre vós são de paz. Aí, meu querido, você pode imaginar tudo que tem a ver com paz. Passa pelo crivo de Filipenses 4,8, meu querido. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é digno, meu querido. Tudo, meu querido. Tudo isso, meu querido. Pensai nessas coisas. Sabe por quê, meu querido? A imaginação é o motor propulsor, meu querido, do desejo. E ó, eu estou cansado de ver que tem ímpio que tem alvo e cristão que não tem alvo. E um ímpio com alvo é mais poderoso do que um crente sem alvo. Porque não adianta nada esvaziar a mente, meu querido, não ter nada colocado lá para preencher. Amém? Tem gente que está vivendo o presente até hoje. Ele foi salvo em Cristo, mas ele não sabe para onde vai. E para todo lugar que ele for, como diz o pastor Helder, ele está indo perdido. Amém? Qual é o teu chamado? Você conhece o dom que tem operado sobre a tua vida? Amém?
Meu querido, eu estou falando isso para todos, porque eu costumo brincar e falar que a única diferença entre uma pessoa que se acha velha e uma criança é a capacidade de aprender. Amém? Porque isso é que caracteriza que uma pessoa que quer aprender, meu querido, é sempre uma criança diante de Deus. Está sempre com energia. Amém? Aqui eu não tenho aqui. Olha o exemplo aqui. Esse é o nosso exemplo, uma criança. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero aprender o tempo todo, meu querido. Eu quero ter mais de Deus todos os dias. E eu sei que essa fonte é inesgotável. Amém? E só nisso eu me alegro, meu querido. Eu me alegro. Aleluia. Agora deixa eu fechar, meu querido, com uma passagem maravilhosa. Porque a Bíblia fala, meu querido, que nesse combate, quando as coisas começam a reverter a meu favor, quando eu começo a articular o meu pensamento para pensar nas coisas que Deus diz acerca de mim, eu começo a me ver como, a me sentir como e a fazer como. A Bíblia fala que em Provérbios 27:5, né? Que assim como o homem pensa, ele é. Amém? Eu estava falando ontem com o pastor Helder algo interessante, sobre um grande profeta de Deus, um homem de Deus, que ele saiu da loucura total, e ele começou a reconhecer a vida de Deus que havia dentro dele, e ele falou assim: com essa vida eu posso aprender qualquer coisa, eu não sou burro. Todo mundo chamava ele de burro, não aprendia nada. Mas o cara, ele aprendeu sobre tanta coisa, mas tanta coisa, ele não parava de aprender. Ele falou assim: não, eu não quero mais aprender isso, porque ele foi chamado para o ministério. Mas ele falou assim: se nós reconhecêssemos a capacidade que existe dentro de nós de aprender, é somente uma questão de concentração, porque há hábitos físicos e também há hábitos mentais, sabia, meu querido? E o hábito é mais forte que o desejo. A preguiça é um hábito mental de desleixo para com o seu aprendizado. Amém? E o diabo quer que isso aí se desenvolva na tua vida. E chama atenção em Provérbios. Vede as formiguinhas. Ele fala sobre um hábito físico, fazendo analogia a um hábito mental que você tem que ter, que a preguiça é um hábito mental, de você não recorrer à palavra a todo momento. Qual é a solução desse problema? Vem para a palavra. Qual é a solução desse problema? Vem para a palavra. Deus é um Deus, meu querido, que no início de tudo, Ele deu a terra ao homem, colocou o homem para trabalhar e vinha todos os dias instruir. Ou seja, Ele continua fazendo a mesma coisa, Ele continua mantendo o propósito inicial dele. E deixa eu te falar uma coisa: acerca das coisas que o reino te garante, não é você que tem que batalhar. Você tem o poder da palavra de domínio, meu colega, de falar. Amém? Você tem algo a dizer, meu querido, e o que você tem a dizer está alinhado com a palavra. E olha só que a Bíblia me garante que vai acontecer, meu querido. Para fechar, 1 Pedro 1,12: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas, repita comigo, os anjos bem desejam atentar. Amém? Tem miríades de anjos aguardando só você falar. Estão atentos ao que você fala de acordo com a palavra, meu querido. Sabe por quê? Eles são espíritos ministradores. Eles estão a serviço, meu querido. Há um poder sobre eles, meu querido, para realizar aquilo, para fazer justiça ao que é justiça. Amém? Ao que é garantido, ao que é nosso. Amém? E para fechar, 1 Pedro 3,22 também fala sobre isso. Olha só que fala esse versículo. Aleluia. Que está, vou ler o 21. Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potestades. Amém? Meu querido, eles estão atentos
Porque você recebeu essa autoridade do poder de falar. Amém? De promulgar. Amém? E essa palavra, meu querido, não pode voltar vazia. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom, Pai, por esse presente, Senhor, que, Pai, caiu no nosso colo, Pai, o poder e a autoridade, Pai, do nome de Jesus, Pai, o poder, Pai, de sermos filhos, Pai, e de nos mantermos nessa posição, Pai, como filhos, Pai, por adoção, Pai, com todos os direitos legitimados, Pai, e irrevogáveis, Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai. Satanás, tira tuas mãos de todas as finanças, todo tipo de doença, em nome de Jesus. Creiam e recebam, meu querido, e tenham a sua cura agora, em nome de Jesus. Amém? Ele não tem direito, meu querido. Esse espírito maligno, meu querido, está encolhido agora, pronto, meu querido, para dar no pé. Amém? Aleluia! Esse espírito de pobreza, meu querido, ele está fora, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.